entramos no período composto por coordenação. Várias vezes nesse curso eu já expliquei para vocês que vocês têm N pessoas falando disso, mas que a diferença básica de coordenada para subordinada está na pontuação. Subordinada você não consegue pôr um ponto final e transformar em período simples. As coordenadas a gente consegue. Então, ela é uma oração que muitos gramáticos vão dizer assim, ela é independente sintaticamente. Toda oração, em termos semânticos, quando você tem duas, três juntas, são necessárias. Você tem uma A, uma oração B, uma oração C, todas são necessárias. A questão é, vamos entender. Sintaticamente, eu posso separá-las usando pontuação. Então, elas são independentes não para o sentido, mas para a gramática. Então, eu falo o seguinte, os períodos compostos vão ser divididos, os de coordenação, não em oração principal e subordinada, porque uma não vai ser melhor ou mais forte que a outra, ou dependente da outra. Elas vão ser divididas em períodos compostos todos por coordenação, cada oração coordenada entre si, unindo com vírgula, mas poderia ter o ponto, eu vou mostrar tudo isso. Só que algumas serão assindéticas. A significa ausência, sindética, síndeto, união, portanto, assindética, sem síndeto, sem união, sem conjunção. E as orações coordenadas sindéticas. Sindética significa com síndeto, com conjunção. Então, como eu acabei de explicar, a sindética sem conjunção. Vamos ver o exemplo. Vitória dançou, cantou, correu. Eu tenho 3 verbos, dançar, cantar e correr. Eu poderia pôr 3 pontos finais. Vitória dançou, ponto. Cantou, ponto, correu. Claro que fica muito mais fragmentado, mas é totalmente possível, porque não dá aquela ideia que a subordinada dá, que parece que você dá um corte brusco, sem sentido. Fica sem sentido. Aqui não. Se eu colocar pontos, tem sentido. Então, quando eu falo, Vitória dançou, cantou e correu, se eu posso pontuar, elas são orações coordenadas. Cada uma coordenada entre si. Então, Vitória dançou, oração coordenada. Assindética porque não tem conjunção. Cantou, oração coordenada sindética. Correu, oração coordenada sindética. As orações coordenadas sindéticas são aquelas que vêm com conjunção. Então, eu falo assim, Walter entrou, puxou a cadeira, mas não se sentou. Observem, eu tenho novamente 3 orações. O Walter entrou, que não tem nenhuma conjunção. Então, uma oração coordenada sindética. Puxou a cadeira, também sem conjunção. Oração coordenada assindética. Mas não se sentou. Essa já tem a conjunção mas. Portanto, oração coordenada sindética. No caso, uma ideia de oposição. Portanto, ela é chamada de adversativa. As orações coordenadas sindéticas serão divididas em seus sentidos, assim como as orações subordinadas adverbiais. A grande diferença é que eu consigo pontuar as coordenadas se eu quiser. Daí elas são consideradas coordenadas entre si e não subordinadas. Vamos entender que a ideia de subordinação é uma depender da outra. Então, as orações coordenadas sindéticas sofrem subdivisão. A aditiva transmite a ideia de soma. Então, eu falo para vocês assim, trabalho como também passeio. Então, eu faço 2 coisas. Eu trabalho e eu também passeio. As adversativas dão a ideia de oposição, como eu acabei de mostrar. Comprou, entretanto, não pagou. Eu comprei. Se eu comprei é para pagar. Se eu comprar e não pagar, eu estou roubando. Então, uma ideia de oposição. Comprou, mas não pagou. Adversativas. Sempre com a ideia de oposição. Muito próximas, portanto, no sentido das orações subordinadas concessivas, que também dão ideia de oposição. Só que lá a gente não consegue fazer o mesmo tipo de pontuação que a gente faz aqui. As orações alternativas, elas transmitem uma ideia de alternância. O que é alternância? Ora acontece uma coisa, ora acontece outra. Ora chove, ora faz sol. Ou uma ideia de exclusão. Uma ideia de que ou é Fanta ou é Guaraná. Observe essa oração. Ou casa ou abandona a noiva. Quer dizer, ele tem que tomar uma decisão na vida dele. Então, eu te dou 2 opções. Ou casa ou abandona a noiva. São as orações alternativas. Orações conclusivas. Elas transmitem a ideia de conclusão. Então, eu falo assim, estudei,
portanto serei aprovado. É aquela ideia. Quem estuda, você chega à conclusão de que ele provavelmente será aprovado. Uma coisa leva a outra. Já as explicativas transmitem uma ideia de justificativa, explicação, esclarecimento. Volte logo, porque sentirei saudades. O que eu quero? Eu quero explicar que é para a pessoa voltar e o motivo de eu querer que ela volte, a explicação disso é a minha saudade. Pensem numa coisa que eu gosto de dar dentre essas duas. Eu tenho muitos alunos que confundem conclusão com explicação. Então eu quero que vocês notem o seguinte. Quando você fala, gente, em conclusão, A leva a B da seguinte forma. Penso, logo existo. Então eu vou dizer que eu penso e é o meu pensamento que faz com que eu entenda a minha existência. Eu penso e o meu pensar me leva ao existir. Se eu falasse penso porque existo, primeiro eu teria a ideia de existência. E aí essa minha existência me faria pensar. Então muda muito o sentido. Porque quando você fala penso, logo existo, você vai entender que uma ameba existe. Mas ela não sabe que existe, porque ela não pensa. O pensar é que faz eu entender que eu existo. Mas quando eu falo penso porque existo, eu tenho uma existência. E essa existência me leva à ideia do pensar. Entenderam? Então, vamos bem. Bom, muita gente esquece de falar do período misto. O período misto é uma coisa que vocês acham tão complexa, porque ele mistura todos. O período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Na verdade, o grande problema é que vocês olham as frases imensas que aparecem nas provas e entram em pânico. E a ideia de você trabalhar com muitos períodos, ou seja, você vai ter várias orações, você vai pensar, não muitos períodos, mas muitas orações em um período, você vai pensar em dividir cada oração e classificar cada uma. Então, o período misto é formado por períodos compostos, como eu falei, por coordenadas e subordinadas. Se eu falo assim, João, que é meu amigo, foi a uma festa, bebeu, chorou, caiu, passou mal e acabou indo para casa carregado. O que eu quero que vocês percebam? Primeiro, eu tenho uma ideia, que o João foi meu amigo, ou ele é meu amigo, foi a uma festa, e ele é meu amigo. Então a ideia é, João foi a uma festa e o João é meu amigo. Ser meu amigo é uma característica do João. Portanto, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva em que é meu amigo. Observe que ela inicia pelo pronome relativo. João, o qual é meu amigo. Agora, quando eu falo, ele foi a uma festa. Na festa ele bebeu, chorou, caiu, passou mal e acabou indo para casa carregado. Eu poderia pôr ponto final entre todas elas. Olha só. João, vírgula, que é meu amigo, vírgula, não dá para pôr pontos, aí é uma adjetiva, foi a uma festa, ponto. Bebeu, ponto. Chorou, ponto. Caiu, ponto. Passou mal, ponto. Acabou indo para casa carregado, ponto. Então agora eu tenho orações coordenadas entre si. Então, João foi a uma festa é a oração principal. Que é meu amigo é a oração subordinada adjetiva. Todo o resto, bebeu, chorou, caiu, passou mal, são orações coordenadas assindéticas, com exceção da última e acabou indo carregado para casa, que é uma oração coordenada sindética aditiva, porque tem um conectivo. Qual que é o segredo de conseguir fazer essa classificação? Marcar cada verbo e dividir as orações pelos seus verbos. Para saber se subordinado ou coordenado, usar a pontuação. Não tem erro.